Bom dia, Deus. Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, com teus anjos de fogo, Pai, nos protege cada vez mais. Que o teu exército lute por nós, que não precisemos levantar uma palha, Pai. E o Senhor vença todos os nossos que se acham nossos inimigos, que é teu inimigo. Amém? Confie em Deus, único digno de adoração, só Ele pode fazer tudo. E lembre-se, o exército de Deus está nos protegendo. Vamos lá. Capítulo 20, 2 Crônicas, versículo 22. E, quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Os anjos nos protegem, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Veja, nunca troque Deus nem por poder, nem por dinheiro, nem por trabalho, por nada. Porque Deus faz isso aqui, ó, e os anjos dele nos protegem e nos dá o melhor da terra, sem nos corrompermos, sem nos vendermos. Só Deus é ouro, prata, é tudo. Confie nele. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca, até ao dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. O Senhor é Deus, confiamos nele, confie nele. Tudo, mesmo na doença, na dificuldade, confie nele. Se os outros crescerem, deixe para lá, confie em Deus. Deus é o único digno, é o único dono do ouro e da prata. Esse ouro e prata que estão conseguindo agora com o poder, com o dinheiro, pegando o dinheiro, pisando no povo, isso vai ser tudo desarraigado, vai ser tudo destruído na terra. Só confie em Deus. E vieram para o Senhor a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Jeosafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Se andar nos caminhos de Deus, se dá bem. Hoje muitos se desviaram, trocaram Deus por poder e por dinheiro, e se deram mal. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Jeosafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Jeosafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis,
e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava e Maressa, profetizou contra Jeosafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Veja, na Bíblia toda diz que jovem não tem condição de governar. O único menor que ensinou aos profetas, ensinou aos doutores, foi Jesus. Não existe condição alguma de uma criança ensinar alguém ou de um jovem ensinar alguém. Até o reinado de um jovem era conduzido por um ancião. Quando o jovem pegava conselho de outro jovem, se dava mal e era destruído. Então saiba que os idosos são a experiência do mundo que Deus deixou para nos ajudar. Jovem não tem condição de governar. Capítulo 21. Depois Jeosafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Jeosafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos presentes de prata, de ouro e de coisas preciosas, juntamente com cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo se fortificado, matou a todos seus irmãos à espada, à ganância, como também a alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão. Veja que o jovem só faz coisa errada. Infelizmente, sem um ancião ao lado, nada dá certo. Quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, e em atenção à aliança que tinha feito com Davi, e porque também tinha falado que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso Jeorão passou adiante com os seus príncipes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu aos edomeus, que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas se revoltaram contra o mando de Judá até ao dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um espírito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor Deus de Davi, ó Zafá, teu pai, e nos caminhos, porquanto não andastes nos caminhos de Jeosafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andastes no caminho dos reis de Israel, e fizestes prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Veja, confie em Deus. Se sair da presença de Deus, se não seguir as leis de Deus, acontece isso com Jeosafá, e que está acontecendo com Jeosafá, com o rei que está seguindo Jeosafá, que não cumpriu os mandamentos de Deus. Então cumpra os mandamentos de Deus, siga as leis para ser abençoado. Recebam todos o pão da vida, um excelente